Fala aí, turma! Como vocês estão? De volta no canal aí, Ulisses Souza, instrutor Ulisses Souza, para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a gestão da brigada de incêndio. Já existem outros vídeos aí falando sobre brigada, dimensionamento, espaço confinado, altura. Seguem o canal para vocês ficarem antenados de acordo aí com as instruções passadas nos vídeos do canal. E não deixem de seguir, deixa seu like, seguem para todas as novidades. Muito bem, como dito, hoje para falar um pouquinho sobre gestão da brigada de incêndio. O que seria gestão? Por que fazer gestão? Primeiramente, vamos relembrar aí alguns pontos interessantes sobre como definir a brigada de incêndio. Tá? Voltam alguns vídeos aí que vocês vão saber sobre o dimensionamento, como que integrar essa brigada. Por quê? Hoje, a atuação da brigada, ela vai definir muito as consequências de um princípio de incêndio. Por exemplo, houve um princípio de incêndio na sua instituição. Sua brigada está treinada para realmente combater ali e não deixar propagar. Se não tiver esse pequeno foco propagando, vai gerar uma ocorrência de grande proporção, uma tragédia, por assim dizer. Tá? Então, defina ali realmente sua brigada, treina ela de acordo para não ter consequências, para não alastrar esse princípio de incêndio. Mas qual que é o ideal? O ideal é que não tenha princípios de incêndio, porque a brigada ela trabalha com prevenção. Né? Uma vez falhada a prevenção, vai falhar toda aquela tecnologia, todas aquelas técnicas que aprendemos de combate, e essa ocorrência vai generalizar uma grande tragédia. Muito bem. Uns desafios que nós temos aqui a respeito da gestão da brigada de incêndio. Tá? O que é importante também você saber? A população fixa da sua instituição, da sua organização, da sua empresa, a população fixa, flutuante, da edificação. Saber por quê. Quantas pessoas realmente estão ali dia a dia? Qual que é o público-alvo da sua edificação? Quantas pessoas, quantos trabalhadores, quantos colaboradores tem ali? É importante você saber disso. Tá? Dia a dia, clientes, visitantes, qual que é o número ideal ali para que nós componhamos ali uma brigada com um número bem eficiente. Tá? Então, um outro detalhe que nós temos aqui, uma outra dica que deixamos aqui, elaborar um quadro de gestão à vista. Tá? O que é isso? Deixar ali à vista para que todos saibam quem realmente são seus brigadistas. Existem diversas formas de se fazer isso. Tá? Pode ser por foto, nome dos brigadistas, o local da edificação que realmente ele trabalha, aquele setor que ele trabalha, tá? E manter em local visível da edificação, para que todos realmente saibam quem são seus brigadistas. Convite. Tá? Como que seria esse convite aí? Então, convide realmente as pessoas para fazer parte da sua equipe de brigada. Uma brigada de incêndio ela não pode ser algo ali genérico, deixado para trás. Eu preciso de pessoas voluntárias, como a própria norma já diz. Uns outros vídeos já vem falando um pouquinho a respeito disso. Pessoas voluntárias. Só que para essa pessoa ser voluntária, ela saber que a minha empresa ela tem uma brigada de incêndio, eu preciso convidar. Eu preciso divulgar que realmente eu preciso de uma brigada de incêndio. Que eu tenho a necessidade de ter pessoas voluntárias para isso. Pessoas que estão dispostas a trabalhar com prevenção contra incêndio. Esse é o fator ideal aí. Prevenção. Outro fator é o quê? As reuniões, né? Posso fazer uma reunião e explicar qual que é o objetivo da brigada. Muitas das vezes, muitos nem sabem o que é uma brigada de incêndio, qual que é o objetivo, o porquê eu devo ter uma brigada. Tá? Então, faça uma reunião, explica direitinho ali o que realmente é essa brigada, o porquê eu devo ter uma brigada. Esse convite, ele pode ser da seguinte forma: selecionando os candidatos, né, já pré-determinados ali, que você tem em mente, convidando.
divulgando que realmente você precisa da brigada. A partir do momento que eles sejam realmente voluntários, eles têm que se enquadrar num ponto focal. O que que é esse ponto? Eu não posso escolher qualquer pessoa para a brigada. Claro, não menosprezando nossos colaboradores de nenhuma forma, mas esses colaboradores voluntários têm que se enquadrar em algum critério. Que critério é esse? É o que está estabelecido na NBR 14276, a última versão de 2020. A partir desse momento que eu tenho essa norma em mãos, eu vou montar, sim, a minha brigada de incêndio de acordo com o número de brigadistas previsto ali nessa norma, e eu vou usar a instrução técnica de número 17 do Corpo de Bombeiro também para fazer o dimensionamento. Outro ponto focal também é o plano de emergência da nossa edificação. Plano de atuação de emergência, plano de auxílio de emergência, plano de prevenção contra incêndio, todos esses documentos, ali é uma base também de qual é o número de brigadista que eu necessito, que eu devo ter para compor a minha brigada. Preparação inicial dos brigadistas, né? Então é comum que as empresas, condomínios residenciais também, ponto interessante, hein? Condomínio residencial deve ter sua brigada de incêndio ali composta, tá? Então, algumas empresas ali que não tem aquele profissional que entende diretamente do assunto, que possa treinar, é muito comum essas empresas, né, essas edificações, instituições, e contratar alguém especializado para isso, para poder dar o treinamento ali, né? Tanto parte teórica como as partes práticas. Mas você que está ali fazendo a gestão da brigada, fornecer a esses componentes, esses brigadistas, né, um treinamento profissional realizado por uma empresa que ela seja registrada no conselho de classe. Uma norma muito interessante de se falar aqui também, a respeito da brigada de incêndio, né, a 14276, e quando você for treinar essa brigada, procurar empresas idôneas. Muitas das vezes, sua brigada ela precisa de um treinamento prático, com fogo real. E essa empresa que você vai contratar, ela tem que se enquadrar na NBR 14277. Falando aí sobre centro de treinamentos de brigada de incêndio, centro de treinamentos profissionais. Alguns estados eles vão exigir que tais empresas possuam um cadastro junto ao Corpo de Bombeiro, tá? Como caso de brigada de incêndio também. Muito interessante aqui na região de São Paulo, né? Por enquanto, até o momento que esse vídeo foi gravado, tá? Dezembro de 2022. Hoje, por enquanto, se exige que apenas para a formação de bombeiro profissional civil, né? Essas empresas ela têm esse cadastro no Corpo de Bombeiro, tá? Vamos aguardar novas atualizações, possa ser que daqui para frente, para a Brigada de Incêndio, se exija. Calendário. Então, elabora ali um calendário mensal das reuniões. Então, a instrução técnica 17, né, só lembrando que eu estou me baseando aqui na instrução técnica do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, mas, ponto focal, procure saber como que é a instrução técnica, a nota técnica do seu estado. Tá? Então, aqui em São Paulo, se trata da IT ou instrução técnica de número 17. Lá fala sobre as reuniões mensais da Brigada de Incêndio. Então, tem que acontecer essas reuniões, tá? Devemos elaborar um calendário para isso, já determinando quais são as datas que essas reuniões vão acontecer. Sua equipe ela deve estar ciente dessas reuniões, tá? Então, uma vez por mês tem que acontecer a reunião, em dia e horário marcado, salvo quando existe um evento, né? Se existe esse evento, eu vou ter uma reunião extraordinária, tá? Mensal, reunião ordinária. Aconteceu algum evento, um incêndio, uma outra emergência que realmente possa desencadear ali uma reunião para discutir pontos interessantes e que não venha acontecer de novo essa emergência. O que nós vamos tratar nessas reuniões? Tá? Assuntos relativos à prevenção de acidentes, prevenção de incêndio, sinistros que possam acontecer na sua empresa, aqueles mais focais. Cada reunião deve ter uma pauta
bem elaborada, tá? Tem que ser elaborada uma ata, onde vai ser registrado todos os assuntos ali discutidos, né? Essas pessoas vão assinar, você vai arquivar essa ata, tá? Juntamente com as pautas que foi discutidos ali. Comunicação da brigada. Então, providenciar um meio de comunicação eficaz entre a brigada de incêndio. Tá? Hoje se fala muito de grupos de WhatsApp no telefone celular, tá? Aplicativos. Tá? É muito importante as condições de comunicação, principalmente em uma situação de emergência. Tá? Posso ter essa comunicação através de aplicativos de mensagem, WhatsApp? Até posso, mas ali para comunicações diárias, comunicações, né, informações, informativos, e numa emergência, isso aí será que vai funcionar realmente? Mas o que pode ser mais viável no caso de emergência? A comunicação via rádio comunicador, para alguns que realmente saibam o que que é, né? O famoso HT, rádio comunicador, ali numa situação de emergência. Deixa o aplicativo realmente para comunicações, informações ali rotineiras sobre assuntos preventivos. Definir quais são os equipamentos básicos que seu brigadista precisa para a sua edificação, né? Pensa numa particularidade de um condomínio residencial ou até mesmo um condomínio comercial, diferenciando de uma indústria química, uma indústria petrolífera, por exemplo. Então, vai variar muito os equipamentos. É uma grande diferença de quais equipamentos que eu preciso. Um shopping center, por exemplo, né? Para alguns eu preciso de alguns equipamentos mais básicos, para outros tipos de edificações, equipamentos mais sofisticados, até mesmo viaturas. Algumas edificações, ou os brigadistas, eles são identificados através de como? Tem diversas formas de eu identificar minha brigada. Pode ser como colete, os equipamentos são necessários ali, luvas, óculos, segurança, lanterna, entre outros. Então, a brigada de incêndio, ela deve ser identificada através de braceletes, coletes, boné, capacete, botão de crachá, até mesmo o crachá ser diferenciado, tá? Então, para alguns locais, algum local que vocês vão trabalhar, possa ser que já exista uma sala pré-determinada onde tem todos os equipamentos que a brigada vai precisar. Então, essa equipe ela deve saber aonde que é essa sala, onde que eu faço o acesso, com quem fica a chave, como que eu acesso, como que eu pego os equipamentos. Então, elabora um treinamento legal para sua equipe, tá? Em tempo-resposta, como a equipe chega até essa sala, como que ela se vai se paramentar, como que ela vai até o foco de emergência combater, tá? Então, um treinamento de tempo-resposta muito bom. Para quê? O que nós torcemos realmente? Torçamos que não aconteça as emergências. Mas e se acontecer? Sua equipe de brigada está treinada? Ela está apta a atender essa emergência de prontidão? Quando ocorre um acidente, até mesmo um princípio de incêndio, os brigadistas eles vão até essa sala, pegam o que for necessário para poder fazer o seu combate, fazer ali a sua ação. Então é muito importante que todos os brigadistas, né, todos os sistemas vitais de incêndio da edificação, eles sejam conferidos periodicamente. Estabeleça ali um período que você faça seu checklist, confere ali realmente se todos os equipamentos estão ali, se todos os membros da brigada estão cientes do que está acontecendo. Infelizmente já teve casos aí reais, né, de uma equipe de brigada tentar acessar o local dos equipamentos e não conseguir, por um certo motivo. Por exemplo, separe e identifique extintores, né, para cada classe, tá, que estejam ali realmente à disposição. Então, essa ação deve conflitar com os demais afazeres profissionais, né? Todavia, cada brigada deve carregar e conferir parte de sistemas vitais de combate de incêndio. Ou seja, em suma, a equipe ela tem que saber quais são os equipamentos que tem na edificação. Muitas das vezes, uma indústria, por exemplo, ela vai ter extintores específicos que um prédio comercial não vai ter.
Por exemplo, um extintor de classe D, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de um extintor de pó químico seco, né? Então, você pode elaborar diversos equipamentos que você tenha. Tá? Muitas das vezes a brigada de incêndio, ela vai lá, faz seu treinamento anual, né? Numa empresa específica e passa o ano inteiro, né? Aqueles 12 meses que vai vencer o seu treinamento conforme a norma. Nesses 12 meses que se passou, não teve nenhum treinamento específico e caiu no esquecimento. Isso não pode acontecer, pessoal. Nesses 12 meses que passam após o treinamento específico, cada período promova um treinamento ali específico para a sua edificação, para que realmente a sua equipe esteja treinada e apta para combater. Alguns desafios que essa norma nos dá é trazer um escopo e os requisitos, os procedimentos para composição, treinamento, as atividades da brigada de incêndio ou brigada de emergência, para proteger a todos, seja proteger a vida, o patrimônio e até mesmo o meio ambiente, né? Para evitar consequências sociais, né, que nós temos após uma emergência. Então, é muito importante salientar que existem diversos requisitos citados na norma, na NBR 14276. Esse deve ser cumprido e devem trazer um grande prejuízo, né, para a edificação se não for realizado da forma correta. Até mesmo cancelamento de pagamento de apólice de seguro. Olha que interessante, né? Se realmente desencadear uma emergência e não tiver ali uma aptidão da brigada, um combate real, eficaz, né? O seguro ele vai cancelar tudo isso aí, tá? Alguns pontos interessantes aqui. Aqui estamos dando só uma pincelada a respeito dessa norma. Vale salientar também o que, para ajudar você a compreender melhor os diversos requisitos dessa norma, né? Eu separei aqui alguns desafios. Não vou falar de todos hoje, vou falar de apenas um. No próximo vídeo a gente fala dos demais. Tá? Que desafio que é esse aí? Tá? A brigada de emergência ela deve ser composta considerando a divisão da ocupação, o grau de risco, tá, da sua população, de cada setor da planta, cada setor da sua edificação, do seu local que você trabalha, tá? Para que realmente não tenha aquele deslocamento longo. Eu tenho um brigadista num determinado setor, o outro não tem. Tem um determinado deslocamento muito longo a respeito disso aí. Quantidade, tá? Quando falamos de quantidade, dos brigadistas deve ser compatível para efetuar as ações e procedimentos de prevenção. Então, precisa de uma quantidade boa. Então, a partir do momento que eu fizer lá meu dimensionamento, vai dar uma quantidade X. Eu tenho que atender aquele número que deu no meu dimensionamento. Eu não posso ter abaixo disso. Eu ter a mais, opa, isso é muito bom, hein? Ah, mas abaixo eu não posso. Tá? Então, a composição ela deve levar em consideração quais são as atividades que devem ser executadas por cada brigadista. E aqui eu trago alguns exemplos a respeito disso. Inspeção de segurança, primeiros socorros e atendimento pré-hospitalares ou outros tipos de emergências que pode estar decorrendo na sua empresa aí. Tá? Adianta nada eu treinar minha brigada com primeiros socorros básico. Eu tenho uma indústria química que tem algumas emergências ali envolvendo alguns produtos específicos. Se minha equipe não tiver treinada para atender esse tipo de emergência, não vai valer de nada. Salvamentos, por exemplo, salvamento em altura, salvamento em espaço confinado, ou alguns outros setores um pouco mais específicos. Prevenção, esse é o ponto focal. Prevenção. Mas eu vou atender o controle de incêndio, controle de emergências, com produtos perigosos também, né? O abandono de área. Então, para cada item aqui, né, a equipe deve estar treinada. O que que eu posso fazer também? O que que é a dica? Eu posso separar por equipe. Eu posso ter equipe só para abandono, uma equipe só para combate, uma equipe só para primeiros socorros. A equipe não vai bater cabeça, por assim dizer, na hora de atender a emergência. Tá? Então, sendo assim, qual que é a dica que nós deixamos aqui também?
tá? Para concluir que a composição da brigada de emergência não é mais uma razão matemática, ou seja, não quero números apenas, e sim analisar todos os riscos e variáveis que nós temos ali de uma certa importância, uma extrema importância que devemos ter, tá? Então, a sugestão que eu deixo aqui para você é usar o índice apresentado, né, nessa norma, tá? Cada etapa, elaborar uma análise de risco que nós temos aqui para poder compor sua brigada. Faça aquela análise de risco. Quais são os riscos, os perigos, os riscos que nós temos na minha edificação, tá? Pega um tempinho, estuda tudo isso aí. Como que eu vou treinar realmente minha brigada? Então, alguns pontos aqui interessantes aqui também que nós devemos ter, tá? Então, plano de emergência, a divisão da ocupação, o grau de risco, qual o grau de risco, a população fixa, quais são as hipóteses acidentais, análise de risco das atividades executadas na planta, tá? Tem trabalhos a quente, caldeiras, fornos industriais, quais são os riscos mais potenciais, quais são aquele local mais propício de ter um princípio ou até mesmo um incêndio. Procedimentos de prevenção e controle, a distância no deslocamento do brigadista até o ponto de encontro da brigada, onde ele vai se paramentar e vai deslocar até a emergência, as atividades executadas pelos brigadistas, dúvidas, entre em contato, não deixe de se inscrever no canal. Só lembrando, esse canal, os vídeos que eu coloco aqui, são para profissionais que estão se achegando à área. É uma ajuda que eu deixo aqui para esses profissionais que estão se achegando, tá? Mas e você, veterano? Tem algo a contribuir também a esses profissionais novos? Esse é o meu foco. Eu deixo aqui para que você realmente curta esse canal, para que você deixe seu like e me siga nas outras redes sociais também. Instrutor Ulisses Souza, Instagram, Facebook, LinkedIn. Abraço, turma!